Amada igreja, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 6. Eu estou usando a revista e corrigida. Mateus 18, versículo 6. Peço oração também pela irmã Janete. Janete não está conosco hoje, porque ela está com o tio dela internado. Orem pelo tio da Janete, pela saúde dele, para que a Janete também seja usada poderosamente pelo Senhor para abençoá-lo. Mateus 18, do 6 ao 11. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha. O que é uma mó de azenha, pastor? É uma pedra de moinho. Já viu aquela pedra redonda com um furo no meio? Parece um biscoito, uma rosquinha, só que de pedra? Pois é. Melhor amarrar aquilo no pescoço e fazer o quê? E submergir-se na profundeza do mar. Melhor fazer isso do que causar escândalo. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário, é mister, que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. E se teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo dois olhos seres lançado no fogo no inferno. Vede, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem, guarda isso, veio para salvar o que se tinha perdido. Agora Lucas 17, do 1 ao 5, na mesma toada. Lucas 17, do 1 ao 5. 17, do 1 ao 5, está na tela, diz assim: E disse aos discípulos: É impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo arrependo-me, perdoa-lhe. Olha a resposta dos apóstolos. Disseram-lhe então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Pai eterno, fala conosco sobre esta palavra que o Senhor determinou para essa manhã. Que eu seja canal, instrumento, que ouvidos, mentes e corações estejam abertos para o Senhor, para o Teu Espírito Santo fazer chover uma chuva de avivamento sobre esta igreja. A começar em mim, perdoa nossos pecados e derrama sobre nós mais da Tua graça, mais do Teu poder, mais do Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Já existe aí algum tempo, acho que já tem alguns anos, que as nossas juntas de missões têm trabalhado com o tema Vamos completar a missão, e algumas variações, como esse ano, né? Esse ano a variação foi porque o Filho vive e reina, vamos completar a missão. A ideia entre os batistas de completar a missão do Ide de Jesus, ela tem sido massificada e tem sido colocada nas nossas mentes. E eu quero brincar com o tema Vamos completar a missão, e o tema da nossa mensagem de hoje é: vamos atrapalhar a missão.
Melhor dizendo, não vamos atrapalhar a missão, né? Pelo menos. Mas quando leio um texto como esse, percebo que tem gente que está aí e está na igreja e está só para atrapalhar a missão. E veja bem, meus irmãos, antes de eu continuar aqui o que vou dizer, eu preciso ponderar algumas coisas. Primeiro, eu tenho no meu celular vários arquivos dentro de um aplicativo de notas. Eu já estou no 10º arquivo. Todos esses se chamam mensagens. Então tem mensagens 2, 3, 4, 5, estou no mensagens 10. Todos os apontamentos que eu faço, que vão se transformar em mensagens, estão ali. Eu tenho textos e mais textos e mais textos que eu poderia trazer para os irmãos já prontos, que estão nas minhas anotações. Mas aprove ao Senhor que esta fosse a mensagem de hoje. Então a mensagem que você está ouvindo hoje, ela é a mensagem que eu entendo que o Senhor nos deu para hoje. Vamos atrapalhar a missão. É um tema dúbio de propósito. A segunda coisa que eu tenho a dizer sobre esta palavra é a seguinte: eu não dou recado de púlpito. Os irmãos já me conhecem há pelo menos 8 anos, vocês sabem que eu não dou recado, que eu não fico aqui usando a palavra para dizer isso aqui é para fulano, se manca fulano, se toca, percebe aí que você está... Não. E muito menos eu elaboro mensagem para isso. Se eu falo alguma coisa que bateu para você, dá graças a Deus, porque é Deus te dando uma oportunidade, como Ele fala para mim também. Às vezes eu leio a Bíblia, ou eu ouço uma mensagem e eu digo, meu Deus, isso é para mim, eu estou errando nisso. Então, meu irmão, minha irmã, se essa palavra for para você, absorva e receba e mude. Mas não é recado para ninguém, fique certo disso. Muito bem, lemos aqui então que na igreja, o Senhor da igreja, o Senhor Jesus, ficou registrado em 2 oportunidades, em Mateus e em Lucas, que ele fala que é necessário ou é inevitável que haja escândalos no meio do povo de Deus. E o escândalo, o que é o escândalo? O pastor sentou ali no bar, está tomando um guaraná, conversando com alguém no bar. Passa alguém e vê o pastor bebendo um líquido douradinho no bar, com aquele copinho. O pastor está no bar tomando cerveja, estou escandalizado. É isso que é causar escândalo? Não, isso é frescura, para com isso. Causar escândalo é causar, causar escândalo é causar algo que vá afastar alguém do Evangelho. Entendeu? Isso é causar escândalo. Não é que você foi na praia, nossa, o pastor está de sunga na praia, que absurdo, estou escandalizado. Não. Escândalo é afastar alguém do Evangelho. Escândalo é fazer com que a pessoa olhe para você e não olhe para o Senhor da igreja, não olhe para Cristo. Escândalo é você tirar a doutrina correta e desviar uma pessoa. Isso é escândalo. Ai daquele que dê escândalo na igreja do Senhor, que cause o afastamento de alguém do caminho do Deus verdadeiro, porque aí, meu amigo, aí, minha amiga, não tem mais jeito, é melhor pegar uma pedra de moinho, se lançar, pula da ponte, atualizando aqui o texto, como o outro quer que atualize a Bíblia, pula da ponte, com a pedra de moinho agarrada, que é melhor do que causar escândalo na igreja do Senhor. Onde vamos chegar com isso? Com essa gente que só quer atrapalhar a missão. Sempre houve problemas na igreja, desde o primeiro século. A Bíblia não esconde os problemas da igreja. A Bíblia não esconde que sempre houve gente pronta para atrapalhar a missão. A igreja sempre teve uma missão.
A igreja sempre teve aqueles que iam completar a missão, e no meio da igreja sempre houve os que estão aí para atrapalhar a missão. Vou dar alguns exemplos aqui, lá em Atos capítulo 5, Ananias e Safira, lembra? Todo mundo vendendo terrenos para colocar aos pés dos apóstolos, e eles combinaram uma mentira e foram julgados pelo Senhor ali mesmo, na frente de toda a igreja. Outro sujeito também, lá em Atos no capítulo 8, um sujeito chamado Simão, não Simão Pedro, Simão o Mago. Simão o Mago era enganador, enganava com artes mágicas. Cadê o pastor Marcos? A ele lá, não é as artes mágicas que você faz, não. Ele faz, como é que é, pastor Marcos? Ilusionismo. Prestidigitação, ilusionismo. Não é o que o pastor Marcos faz, por favor. Mas o Simão aqui, ele contava, fazia outros negócios, né? Ele enganava as pessoas com artes mágicas. E a gente já sabe, a pessoa que quer enganar, o que ela quer enganar para fazer o quê? Ganhar dinheiro, não é isso? Ouvir o metal. Mas esse sujeito morava lá em Samaria e ele ouve o evangelho, ele enche o coração de vontade de seguir ao Senhor, ele disse, quero seguir ao Senhor. E nisso vem os apóstolos que tinham sido chamados e foram a Samaria e impuseram as mãos sobre os irmãos convertidos em Samaria e eles receberam o Espírito Santo. O mago olhou aquilo e falou, gostei desse negócio de impor as mãos e receber o Espírito Santo. O que ele faz? Ele oferece dinheiro para quem? Logo para quem? Para o Pedro. Não, eu pago vocês, me dá esse poder aí. Toma uma bronca. Ou seja, quis atrapalhar a missão. Ele veio da enganação com artes mágicas para ganhar dinheiro, e agora ele queria usar aquele dinheiro para ganhar novamente uma forma de ter poder. Estava ali para atrapalhar a missão ou não estava? E como estava? Vamos falar da igreja de Corinto. Eu não gosto de falar a igreja dos outros, não, mas se Paulo falou, a gente pode falar. A igreja de Corinto, você pega a primeira carta aos Coríntios, meu irmão, o que tinha de coisa naquela igreja? Tinha divisão. Eu sou de Paulo. E eu sou de Apolo? Eu não, eu sou de Cefas. Não, eu sou de Cristo. 4 partidos dentro da igreja. 4. Divisão. Paulo teve que tratar o problema da divisão. Tinha desordem com milança na ceia. Se você pega 1 Coríntios capítulo 11, Paulo está falando da bagunça que era o momento da ceia naquela igreja, porque o pessoal entrava mesmo firme na bebida, na comida, e acabava criando um problema, e tinha gente que ficava com fome, enquanto o outro estava embebedado, e Paulo diz, ei, cadê a ordem, cadê a decência? Não pode. No âmbito da igreja, gente que atrapalhava a missão. E tinha um que era o que mais atrapalhava a missão, um sujeito que simplesmente mantinha um caso amoroso com a madrasta, com a mulher do pai dele. Tinha isso na igreja de Corinto, atrapalhando a missão. Fora isso, o Novo Testamento, de capa a capa, eu acho que a única carta no Novo Testamento que não fala sobre falsos cristos, falsos profetas e falsos crentes é Filemão, porque o resto, até Judas, que tem uma página, vai falar sobre falsos profetas. Todo o Novo Testamento nos alerta sobre falsos cristos, falsos profetas. Tamara, bota na tela para dar 2 exemplos aqui só. 2 Timóteo, capítulo 2, 17 e 18. 2 Timóteo 2, versículo 17 e 18. Vamos ver o crente que atrapalhava a missão. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais estão, olha o nome deles, Himeneu e Fileto. O que eles faziam de errado? Os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns, causaram escândalo, perverteram, tiraram as pessoas do caminho da fé, dizendo uma mentira, que a ressurreição, que acontecerá quando o Senhor vier, já tinha acontecido.
perverteram, tiraram pessoas da fé, causaram escândalo, atrapalharam a missão. Himeneu e Fileto. Houve também gente na igreja que causava problemas porque eram lideranças abusivas. 3 João, versículo 9 e 10. 3 João só tem um capítulo, então o versículo 9 e o versículo 10, um tal de Diótrefes, olha o que ele aprontava. Tendo escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos e impede que os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Uma liderança abusiva, causando tormento, causando problemas, causando divisão na igreja. Mais um que atrapalhava a missão. E tem gente até pior, como um tal de Demas, 2 Timóteo 4:10, mais um do atrapalhar a missão. Paulo vai falar desse sujeito, desse Demas. Portanto, tudo sofro por amor aos escolhidos, para que também eles alcancem. 2 Timóteo 4:10? 4:10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século. O que é isso? Amou-se o presente século, deixou a igreja, voltou para o mundo. Apostasia. Demas apostatou da fé. Todos estes causam escândalo na igreja do Senhor. Todos estes atrapalham a missão. Esses textos e essas pessoas que nós acabamos de analisar aqui mostram que os problemas internos que podem aparecer no seio de uma igreja incluem hipocrisia, como Ananias e Safira, mentirosos, hipócritas; ganância, como Simão, que queria poder pelo dinheiro; imoralidade, como aquele sujeito que tinha um caso com a madrasta; abuso de liderança, vimos aqui agora o Diótrefes; falsos ensinos e amor ao mundo, a apostasia. E tudo isso no seio da igreja, e tudo isso atrapalha a missão. Tudo isso atrapalha a missão. E quando você pensa, não, mas pastor, isso aí foi só naquele tempo, hoje em dia está tranquilo. Meu irmão, preste atenção. Até no Apocalipse, o Senhor Jesus se apresenta a João e escreve cartas às 7 igrejas da Ásia. E das 7 igrejas, 2 não levam bronca. As outras 5 igrejas, para aquelas 5 o Senhor vai dizer o que elas faziam de errado, o que tinha de errado nelas, e ele complementa: arrepende-te. Igrejas que precisavam de arrependimento. E a pior delas sempre acaba sendo, a mais lembrada, é a igreja de Laodiceia. Quem está na igreja conhece o Senhor teoricamente, sim ou não? Sim. Conhece a palavra do Senhor teoricamente, sim ou não? Sim. Então o Senhor está na igreja teoricamente, sim ou não? Pois é. Tamara, bota aí, Apocalipse 3:20. Olha a palavra que o Senhor dá para a igreja em Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Você já ouviu esse texto ser pregado várias vezes para o descrente, como um chamado ao arrependimento. Você agora que não tem Jesus na sua vida, o Senhor Jesus está dizendo: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Só que esse texto, Jesus falou isso para a igreja em Laodiceia. Olha a que ponto pode chegar uma igreja que atrapalha a missão. Jesus pedindo passagem: deixa eu entrar. Estou batendo na porta, igreja, hein?
Posso entrar? O Senhor da igreja dá esta palavra: é para o sujeito rasgar as vestes, se cobrir de pó, de saco, de pano de saco, de pó e de cinza, e botar a boca no pó, e orar em arrependimento, chorar amargamente, porque essa igreja não está atrapalhando a missão, essa igreja está atrapalhando o próprio Senhor da missão. Não há, isso tudo nos ensina que não há igreja perfeita. Não espere que a 22 seja perfeita, porque você e eu não somos perfeitos. Mas, por outro lado, nós devemos ser aperfeiçoados, e devemos buscar ser aperfeiçoados todos os dias pelo Senhor. A igreja pode e deve buscar ser aperfeiçoada de modo a completar a missão e não atrapalhar a missão, deixar de atrapalhar a missão e focar no id, e focar no fazer, no completar a missão. Então, em 3 básicos pontos: o que podemos fazer para não atrapalhar a missão? Bem prático. Primeiro, para não atrapalhar a missão, devemos estar atentos. Atentos ao quê, pastor? Aos frutos. Devemos estar atentos aos frutos. O texto que nós começamos a ler aqui fala sobre cortar o pé, arrancar o olho, não é isso? O Senhor Jesus falou: presta atenção, mas presta muita atenção na tua vida primeiramente. E se você perceber que o teu pé te escandaliza, ou o teu olho te escandaliza, ou seja, seria o caso mais absurdo, é uma hipérbole que o Senhor Jesus está fazendo. Pelo amor de Deus, ninguém vai chegar em casa e pegar a serra e cortar o pé. Mas o Senhor Jesus está usando uma hipérbole aqui. Mesmo que uma parte do seu corpo fosse capaz de te fazer encaminhar para fora do caminho, é isso que ele está dizendo, seria melhor você perder essa parte do corpo e continuar no caminho da vida. É disso que o Senhor Jesus está falando. Esteja atento aos frutos que a sua vida anda produzindo. E aqui na igreja, nós devemos e podemos estar atentos aos frutos uns dos outros também. Nós vivemos numa comunidade. O Senhor Jesus, o pessoal gosta de citar, de mencionar, lá Mateus capítulo 7, no meio do Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, versículo 1, o pessoal está na ponta da língua: não julgueis, para que não sejais julgados. Está lá, Mateus capítulo 7, versículo 1, ótimo, maravilhoso. Só que no mesmo capítulo 7, lá no finalzinho, no versículo 15, por ali, o Senhor Jesus vai ensinar como executar o julgamento, porque pelos frutos os conhecereis. É pelo fruto que você vai conhecer. A árvore boa dá fruto bom, a árvore má dá frutos maus. Não dá para misturar uma coisa com a outra, é inexcusável, não dá para a gente esconder. Uma árvore boa vai dar fruto bom, uma árvore ruim vai dar fruto ruim. Portanto, nós precisamos procurar dar frutos bons. Se não estamos dando frutos bons, se não estamos dando frutos com sabedoria e frutos que vêm do Senhor, meus irmãos, é preciso parar, analisar o nosso coração de acordo com a palavra de Deus, orar buscando mudança para que o Senhor faça a obra em nós, porque pode ser que estejamos atrapalhando a missão e não completando. Os irmãos estão entendendo? Ele nos diz em João, capítulo 15, versículo 8, que Ele nos comissionou para dar muito fruto. Em Mateus, capítulo 3, versículo 8, Ele diz que os frutos que nós temos que dar são frutos dignos de arrependimento. Ou seja, sejam frutos dignos de alguém que se arrependeu, mudou de vida. E não como Demas, que amou o mundo e voltou, largou tudo para lá. Vou voltar para o bar, vou voltar para a jogatina, vou voltar para o baile. Não, em nome de Jesus, vamos completar a missão e não voltar atrás. Primeiro ponto, esteja atento aos frutos. Segundo ponto, para não atrapalhar a missão, agora vocês vão gostar, que eu vou voltar no não julgar. Não julgar
um eventual irmão em pecado na igreja. Como assim, pastor? Não julgar. Eu não posso ver que o irmão está em pecado, eu não posso saber que ele está em pecado. Está claro, eu estou vendo que aquele irmão, que aquela irmã não está agindo de acordo com a palavra de Deus. Me lembro do pastor Lúcio. Pastor Lúcio é uma lenda. Quando ele conta umas histórias assim, o povo chorava de rir. Nunca me esqueci. Num dia que ele contou com aquele jeito simples dele, dizendo assim: eu estava lá em Aperibé, na minha cidade, e aí de repente era carnaval e eu tinha que sair para fazer alguma coisa, e no meio daquele carnaval, ele fala assim, eu vi uma menina meio feia, assim, uma menina esquisita. Quando eu fui ver, não era uma menina, era um rapaz da igreja que estava vestido de mulher, naquele bloco que o pessoal se veste de mulher. Vocês lembram dessa história, o pessoal que era dessa época aí? Aí ele viu, pastor Lúcio, ele meu irmão, está tudo bem por aí? Vazou, atrapalhando a missão, por favor. Aí eu digo, pastor Lúcio tinha que julgar, condenar, pesar a mão sobre ele ali? Não. Quando a Bíblia diz para a gente não julgar, o que o juiz faz? O juiz absolve ou condena. Não é para você condenar. Todo mundo tem seu momento de fraqueza, meu irmão, minha irmã, todo mundo tem o seu momento de fraqueza. Todos nós, Tiago, por exemplo, vai dizer que todos nós caímos em muitas coisas, mas tem uma coisa que é pior do que tudo, que é a tal da língua, né? E isso aí ninguém fala. Adolescente pegou barriga, engravidou, está em pecado. Mas e o irmão que fica espalhando para todo mundo que a filha do fulano engravidou? O nome disso é fofoca. Pecado também. Dom de língua comprida, né? Não pode. Então o que a gente faz com isso? Não é julgar, não é condenar um irmão que esteja em pecado na igreja, mas apontar e dizer, olha, eu preciso te falar uma coisa, isso que você está praticando, eu nem preciso te falar, você sabe que está em desacordo com a palavra de Deus, não sabe? Eu sei, eu não sei, eu ligo, eu não ligo, enfim, eu não estou te julgando não, eu não sou ninguém para te condenar, e eu também sou tão pecador ou tão pecadora quanto você, mas eu quero te incentivar a voltar para o caminho, a andar com o Senhor Jesus de maneira perfeita. Sabe por quê? Porque quem vai te julgar não sou eu. Você está me julgando? Estou não. Porque quem pode te julgar é Deus. Ele é Senhor, Ele é verdadeiramente juiz, e um dia quando Ele vier sobre as nuvens do céu, Ele virá para julgar o teu pecado e o meu também. Então se acerta com o Senhor, entendeu? Não é julgar, não é condenar, mas é apontar que sim, haverá julgamento e condenação sobre ele, caso não haja arrependimento e mudança. Tamara, volta lá por favor para Mateus 18, versículo 6 e versículo 7. Qualquer que escandalizar, melhor lhe fora que pendurar seu pescoço uma mó de azenha. Esse é o julgamento, tá? Do que fazer e se lançar na profundeza do mar. Esse é o julgamento. Verso 7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porém é mistério que vem os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. O julgamento vem. Não sou eu que estou julgando, mas é o Senhor que vai julgar. Aponte sempre isso. Não estou te julgando, não estou te condenando, mas a palavra que te aponta isso como pecado, ela também diz que há oportunidade de arrependimento. Se arrepende e volta. Primeiro ponto, estar atento aos frutos. Segundo ponto, não julgar, não condenar, mas apontar que sim, haverá um julgamento, que ainda há oportunidade de arrependimento. O sujeito que está atrapalhando a missão pode se voltar e ajudar a verdadeiramente completar a missão. Terceiro e último ponto para não atrapalharmos a missão: confiar que Deus é o Senhor da igreja. Versículo 11, Tamara.
porque o Filho do Homem, aleluia, veio para salvar o que se tinha perdido. A esperança. O Senhor é o Senhor da igreja, Jesus é o Senhor da igreja, e foi para salvar o que estava perdido que Ele veio. Veio para buscar o que estava perdido. Ele vê as injustiças, Ele vê o pecado, Ele vê a maldade, Ele vê a desarmonia, Ele vê tudo. Ele vê no meio da sua igreja algo que Ele mesmo nos ensinou, que na igreja do Senhor existe o trigo e existe também com ele o quê? O joio está no meio da igreja do Senhor, não só na 22, mas em toda a igreja do Senhor, sobre a face da terra. E haverá o julgamento, e um dia Ele vai fazer a ceifa, e haverá plena justiça aos que são dele. Pastor, eu estou sofrendo por causa de um pecado, de um mal que um irmão me fez. Confia que a igreja do Senhor pertence ao Senhor, e um dia Ele vai cobrar, Ele vai julgar a tua causa com aquele irmão que te fez mal, que tentou te induzir ao erro, que praticou o mal na tua vida. Que Deus te abençoe, que eu e você possamos estar atentos aos frutos, aprender a não julgar, mas apontar que haverá sim um julgamento, e possamos confiar que Deus é o Senhor da nossa igreja, e que devemos deixar com Ele o julgamento, e Ele fará justo juízo. Que sejamos nós, de preferência, se tivermos que ser, sejamos até vítimas daqueles que atrapalham a missão, mas que jamais estejamos aqui para atrapalhar a missão. Que Deus faça a obra que Ele tem para fazer na minha vida e na sua vida, para a gente não atrapalhar a missão e poder prosseguir no caminho do Senhor. Amém, meus irmãos? Pai eterno, fala conosco, complementa essa palavra na manhã de hoje. Que o Senhor fale, que nós possamos ouvir e colocar em prática, crer e observar, em nome do Senhor Jesus. Amém.